Quais são as principais razões, principais motivos de acontecer patologia em obra, de acordo com a sua opinião, tá? Não é dados técnicos, de acordo com o Hernani. Uhum. As principais razões de acontecer patologias decorrentes do mau desempenho da impermeabilização. Talvez pelo mau desempenho ou... Por que você acha que ocorre muito, assim? Eu sei que a gente tem muitas variáveis, né? Mas normalmente, assim, na sua opinião, na sua vivência. Olha, são várias. Nós poderíamos começar dizendo assim que a impermeabilização ela interfere na trajetória da obra, interfere nos demais serviços, né? Eu acho que a impermeabilização é o que mais interfere nos demais serviços, né? E também sofre interferência nos demais serviços. E muitas vezes é difícil da gente ver uma área assim liberada. Olha, essa aqui está exclusiva para impermeabilização. Tem as interferências, muitas vezes o que a gente diz, aquele exemplo, impermeabilizando lá no pavimento e fazendo reboco imediatamente fachada, na fachada. Então, às vezes tem muitas interferências e às vezes interferências que não se percebe num teste. Se faz um teste de estanqueidade, etc., não é percebido. Ou às vezes algumas intervenções posteriores, uma tubulação que foi esquecida, um furo na impermeabilização, às vezes uma desconsideração de um funcionamento de uma estrutura, como ela vai se comportar, o uso de algum material ou um sistema de impermeabilização inadequado para aquela situação de serviço. Então, dá para a gente fazer... Tem de tudo, né? Dá para fazer uma lista assim que não termina. Né? Tem de tudo. Vamos tentar encurtar essa lista mudando um pouco a pergunta. Quais são as que mais você vê? As razões que mais você vê? Eu acho que a ação voluntária ou involuntária sobre a impermeabilização. Assim, algum dano causado. Tá. Alguém que entrou posteriormente ali e causou alguma interferência com a impermeabilização. Isso também é a sua prática, Alexandre? Também. Ou é o que o Hernani falou, ou voluntária ou involuntária, sem saber o que estava acontecendo ali, não sabia que era impermeabilização, colocou um andaime ali, ou passou com um carrinho em cima da impermeabilização, acabou ferindo, ou voluntária, sem também levar em consideração que aquilo é impermeabilização. Vou precisar pôr uma tubulação de elétrica aqui, preciso correr o conduíte por essa área, corta lá, impermeabilização, laje o que for, passa o conduíte e depois que colocou o contrapiso por cima, ninguém sabe de mais nada, só vai descobrir quando vazar. Às vezes é a área testada, a área que já foi... Até entregue, né? Pelo aplicador. Nos aconteceu já uma vez, uma situação que nós fizemos um projeto, estava em andamento lá na obra, com qualidade muito boa, etc., numa área jardinada, se fez a impermeabilização, o teste, etc., depois a obra resolveu contratar uma irrigação, um sistema de irrigação. E aí, bom, vai ter que ter irrigação de jardim. Então, passa por aqui, passa por ali, ali faz só um furinho na impermeabilização, depois faz um arremate, né? Coisas desse tipo, reconstitui, testa de novo, mas nem sempre, né? Aquele teste posterior teria o mesmo resultado do que um teste original, né? Então, pode acontecer problema. E esse tipo de coisa que eu falo, que volta aquele assunto de estamos em obra, vamos resolver. Tá em obra, avisa. Vai passar uma tubulação, avisa o pessoal da impermeabilização que furou a impermeabilização, que precisou fazer uma adaptação, precisa fazer um arremate ali naquela impermeabilização. Porque o arremate, quando é feito de qualquer jeito, ele às vezes dura 6 meses, entrega a obra, ele é suficiente para um arremate, uma argamassa bem feita, ela às vezes bloqueia a passagem da água por um período. Depois você vai ter ciclos, vai ter movimentação, vai ter dilatação, a estrutura é carregada, você vai ter outro comportamento da estrutura, aquele ponto que estava estanque, começa a dar passagem para água. Aí quando você volta lá na obra para fazer chamado pela assistência técnica, você descobre que, poxa, essa torneira aqui não existia, ó, foi feito depois. Era muito comum em coberturas, né? Antenas, né? Equipamentos que eram colocados nas lojas de cobertura. Alexandre, um reparo, muitas vezes ele é uma descontinuidade de uma área impermeabilizada, né? Sim. Tem toda aquela membrana ou aquele material pré-fabricado, enfim, o seu desempenho, um reparo sempre é uma atuação pontual ali. Sim, ele exige um cuidado maior, né? Eu sempre falo isso pro pessoal. Eu falo, mas se a gente perfurar, depois a gente arremata e tal. Eu falei, gente, é um ponto vulnerável, que vai ficar pro resto, né, da vida. É uma cicatriz. É uma cicatriz. É uma cicatriz. Então, preferencialmente, se puder não furar, melhor.